a hipnose, ela ficou conhecida como algum tipo de demonstração de palco. Então, no tempo que eu era mais jovem, que a gente teve contato com esse tipo de ferramenta, a gente tinha palestras bonitas e, e os profissionais chamavam as pessoas no palco e hipnotizavam as pessoas. No entanto, a hipnose que nós vamos falar hoje não é esta hipnose. Esta hipnose é a hipnose de palco, que é outra estratégia, tá? É só show, não é aquilo que realmente nós queremos falar. O que eu mais gosto, assim, a coisa mais importante para a gente conhecer sobre a hipnose é que o tempo todo nós somos sugestionados por outras pessoas, por agentes externos. E quais são os agentes externos? As pessoas com quem a gente convive, os professores, os nossos mestres, mas principalmente pela mídia, pelas propagandas, tá? Então, quando é que nós somos sugestionados por uma propaganda? Quando a gente consome, compra qualquer produto que a gente nem pensaria em comprar se a gente não fosse sugestionado por aquela propaganda. Por exemplo, quando você compra o sabão em pó, a marca do sabão em pó que você mais usa, você nunca foi testar ou foi fazer algum teste de laboratório para saber se aquela marca, se aquele produto era realmente o melhor. Nós fomos sugestionados por aquilo que eles nos contaram, por aquilo que eles nos falaram. Então, quando é que nós somos sugestionados por aquilo que falam para a gente? Essa sugestão, esta vulnerabilidade às sugestões que vêm de fora para dentro, ela é proporcional, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é que ela é proporcional ao nosso nível de consciência, tá? Então, quanto mais conscientes nós estamos, tanto mais, tanto menos a gente se torna hipnotizado por um convite, por um produto, por uma sugestão, tá? Quanto mais inconsciente nós estamos, mais vulneráveis nós estamos para seguir qualquer ideia, qualquer convite, qualquer propaganda que venha de fora para dentro. Então, quanto menos consciente nós estamos, tanto mais enfraquecidos da nossa força, das nossas escolhas, do nosso poder pessoal nós estamos. E quanto mais consciente nós estamos, menos vulnerável a gente está para seguir qualquer convite, qualquer propaganda, qualquer indução que venha de fora para dentro. E como é que nós conseguimos elevar o nosso nível de consciência para que a gente fique cada vez menos vulnerável ao sugestionamento de fora para dentro? Qualquer coisa que nos leve a um grau de evolução maior, pode ser um livro, uma palestra, um curso, qualquer coisa que faça com que você repense alguns padrões seus, são instrumentos que nos levam a estar mais conscientes do que mais conscientes daquilo que estão nos sugestionando. Por exemplo, quando você sai de casa e vai assistir uma palestra, quando você sai de casa e vai para uma igreja e vai para uma live, você já está, de algum modo, autorizando aquela hipnose acontecer em você. Porque se você quando vai assistir a uma live, a uma palestra, a um curso, significa que de algum modo ou em algum nível você já acredita que aquela informação é preciosa. Quando você acredita que aquela informação é preciosa
e você sai de casa e você organiza o seu tempo para assistir, significa que você já tem um percentual de permissão para que aquela hipnose aconteça. Na verdade, em algum nível, nós damos permissão para sermos hipnotizados. Todas as vezes que a gente abre um livro, a gente autoriza o autor a nos fazer mudar de opinião ou de ideia sobre algo ou sobre alguma coisa. Dentro do mundo do marketing, eles utilizam muito a hipnose. Porque quando eu falei, então, do sabão em pó, e eu disse, por que você escolheu a marca que você está usando? Porque certamente não foi porque você foi lá no laboratório fazer um teste sobre as propriedades de limpeza daquele sabão. Foi porque a pessoa convenceu você que ele era um melhor produto. E eu quero dizer que quando você faz uma escolha dessa, não quer dizer que você está comprando o melhor produto. Quer dizer que aquela pessoa usou a melhor estratégia de persuasão com você. E como você estava um pouco menos consciente, você se deixou levar por aquela propaganda, por aquela sugestão. Então, é isso que acontece quando a gente é hipnotizado. A gente, em algum nível, autorizou, e no outro nível, nós somos hipnotizados por conta do nosso nível de inconsciência sobre a vida. Vocês podem observar que quanto mais conhecimento uma pessoa tem, menos sugestionável ela é. Ou seja, mais difícil é para alguém exercer sobre ela algum tipo de influência, tá? Então, por exemplo, a marca do carro que você comprou, que você compraria, qual que é? Pode ter certeza que não é a marca do melhor carro, mas é aquela marca que disseram para você que é o melhor. Eu vou contar só uma história para vocês. Em novembro, eu estava pagando um consórcio e saiu o meu consórcio, eu fui escolher um carro. Aí, eu ia trocar o carro, mas o meu critério para trocar o carro eram dois. Primeiro, era o conforto. Segundo, era o tamanho do bagageiro. E aí, eu saí de casa para comprar o carro, olhei várias marcas, mas quando eu cheguei na marca que eu comprei, o moço, ele já entendeu, por conta daquilo que a gente falou, que eu iria comprar o carro. O que ele fez? Ele pegou a chave e falou, vamos fazer um test drive. Então, vocês sabem que a experiência sensorial é também hipnótica. Quando você experimenta algo, você vai perceber que aquela sensação, ela tem um poder muito grande de ajudar você a fazer uma escolha. E qual foi o tamanho do bagageiro do carro que eu comprei? O menor de todos. Entenderam? Eu comprei o carro que não era, um dos critérios foi, mas o outro não era o critério que eu teria usado para comprar. Mas o que me levou a fazer essa compra foi a experiência sensorial. É por isso que quando você vai comprar um sapato, as pessoas querem que você prove o sapato. Porque é a partir daquilo que você sentir com o sapato que você provou, que você vai fazer ou não aquela compra. Então, a gente costuma dizer que no mundo das vendas existe muito uso da hipnose, muito, mas muito mesmo. Então, se você não quer ser hipnotizado, você pergunta: qual é o critério que eu estou usando para fazer essa compra? Ou para adotar essa ideia? Ou mesmo para tomar essa decisão, para fazer essa escolha, para fazer esse curso? Porque nós sabemos que a sensação, ela é uma experiência inconsciente na gente. A gente sabe que foi gostoso, mas a gente não sabe dizer exatamente o que foi que a gente sentiu que fez a gente fazer aquela escolha. Então, a hipnose, ela acontece porque as pessoas estudiosas desse assunto, elas sabem como fazer para hipnotizar você para uma determinada decisão.
Então, o que acontece quando a gente é hipnotizado? Quase sempre existiu dois comandos. Existiu um comando que foi para a mente consciente e o outro comando foi para a mente inconsciente. Então, quase sempre, quando o comando vem para a mente consciente, é como se ela estivesse distraindo você. Enquanto você fica ocupada com uma informação, com uma cor, com ver se o sapato deu certo, ver se a cor está bonita, a mente inconsciente já está sendo conduzida para fazer uma escolha. Então, é muito interessante. A hipnose sempre acontece no nível inconsciente, nunca é no nível consciente. Por isso que quanto mais evoluída uma pessoa for, e eu não estou falando em nível espiritual, talvez sim, mas mais em nível de conhecimento, tanto menos ela se torna vulnerável para se tornar hipnotizada por alguma coisa, tá? Então, o objetivo de um comando hipnótico é distrair a mente consciente para ter acesso ao inconsciente, tá? Então, isso para as pessoas experientes é muito, muito, muito simples. Mas para quem não conhece, não sabe exatamente por que está sendo hipnotizado para tomar uma decisão. Então, o que eu preparei? Vocês sabem que hoje a hipnose é uma ferramenta terapêutica, não é verdade? Então, eu preparei aqui uma sessão, uma experiência de uns 3 ou 4 ou 5 minutos, para vocês perceberem exatamente como é que a gente pode utilizar a nossa mente inconsciente para ajudar a gente a tomar boas decisões ou a ter uma nova experiência de vida. Então, agora, eu queria pedir para todo mundo imaginar, lembrar, né? Não é imaginar, é lembrar de uma situação em que te falta coragem, determinação ou sabedoria, uma situação que está sendo um desafio na sua vida, uma situação que você não está sabendo como agir, porque te falta sabedoria dentro daquela área, ou te falta coragem de tomar uma decisão. Feche um pouquinho os seus olhos, entra para dentro da sua experiência e encontra uma situação em que hoje você não está conseguindo resolver. Percebe então o que você sente diante disso? Quais são as pessoas que estão envolvidas? E qual é o recurso que você precisaria para que você pudesse encontrar uma boa solução? O recurso sempre é assim, qual é o recurso interno? É a coragem? É a determinação? É, é o conhecimento? Qual é o recurso? É a paciência? Qual é o recurso que te falta? E agora, eu quero convidar a você a entrar na linha do seu tempo e voltar na sua história. Quando você tinha mais ou menos 1 ano de idade, talvez um pouco antes, talvez um pouco depois, quando você aprendeu a caminhar. Volta no tempo. Imagina que você tem essa idade, você sabe com quantos anos você começou a caminhar. E você sente como se sente sendo aquela criança, aquele bebê, que está aprendendo ainda sobre o corpo dele, ele ainda está aprendendo sobre a noção de espaço,
mas ele também precisa usar o corpo dele de um modo que ele nunca usou. Ele precisa ter coordenação, ele precisa ter o fortalecimento nas pernas, ele precisa ter a habilidade de tirar um pé e pôr o outro. Então, vai imaginando você dando os primeiros passos. Certamente que você caiu. E o que você fez? Você levantou outra vez e novamente fez a experiência da caminhada. Nesse cair e levantar, você foi experimentando a persistência. Talvez você caiu muitas vezes até aprender a andar, mas você foi persistente. Você caiu e levantou muitas vezes, até que em algum momento, sabiamente, você usou a experiência de ter errado e repetido, errado e repetido, até que o seu cérebro e o seu corpo conseguiram entrar num ajuste, num alinhamento, numa sintonia tão perfeita que você conseguiu se equilibrar e caminhar. E então agora você vai descobrir quais foram as habilidades que você precisou para caminhar sozinho. Persistência, sabedoria, paciência. Você usou também a habilidade de não desistir. Você usou a habilidade da confiança, da fé, da determinação, da constância. Também você usou as habilidades físicas, de força, de equilíbrio, de coordenação. Esta foi a habilidade mais complexa que você já utilizou na sua vida. Nenhuma outra habilidade foi mais complexa do que essa. E você conseguiu. Finalmente, você caminha. E então você acaba de tomar posse de tantas habilidades, que qualquer uma outra é menor, é inferior a esta. Então agora eu te convido a sair desta idade de 1 ano, 9 meses, 1 ano e meio, em que você aprendeu a andar, e vem caminhando na sua infância. Sai dessa idade, vem para uns 4 ou 5 anos e traz esse conjunto de habilidades que você já tem disponível em você. Expande isso, percebe a maravilha que você é. Aos 5, 6 anos, usando todas aquelas habilidades que você já traz consigo. A habilidade também, talvez nessa idade dos 4 ou 5 anos, a habilidade do entusiasmo, da fé na vida, na alegria, na confiança em si. Eu não contei isso para você. Você encontrou isso na sua história. E você vem caminhando agora até os 10 anos. Talvez nesse período
você viveu algum trauma, alguma dificuldade, revive essa experiência negativa, trazendo junto todas aquelas que você desenvolveu, descobriu que tinha lá na sua primeira caminhada, no aprender a caminhar. Se você viveu qualquer experiência traumática, isso significa que você tinha esquecido de lembrar que você já sabia como agir. E agora vai voltando um pouco mais na linha do tempo e chega nos seus 15 anos, 14, 16, quando você estava experimentando o desafio do novo corpo, das novas relações, do mundo dos adultos, e talvez ali nesta fase, entre os 10 e os 15 anos, você novamente viveu alguma experiência que deixou alguma marca em você. E então eu te convido a se lembrar agora, de lembrar qual é a capacidade, a habilidade lá do seu aprendizado de caminhar, que você esqueceu de lembrar nesse novo episódio da sua adolescência. Revive essa experiência difícil da adolescência com aquelas qualidades, aquelas habilidades que você trouxe consigo e experimentou pela primeira vez ao aprender a andar. Coloque ela ali nessa experiência da adolescência e veja como você revive essa experiência agora com esses novos recursos que você trouxe do seu passado. E observa o que muda. Agora vai um pouco mais à frente na sua linha do tempo e entra na experiência dos 15 aos 25 anos. Encontra ali algum ou alguns desafios, mas especificamente use uma situação complexa, difícil, e que você esqueceu de lembrar que você já trazia todos os recursos que você precisava. E agora você usa o recurso que te faltou nessa fase, nesse episódio. E o recurso que você trouxe desde sempre com você. Agora você lembra de lembrar dele, com essa idade, entre os 15 e os 25 anos. E agora você coloca ali nesse episódio e observa como você se sente agora, usando os recursos que sempre estiveram disponíveis para você. E agora você volta até essa experiência que lá no início dessa sessão eu pedi para você lembrar. Uma experiência que está sendo desafiante no hoje. Uma situação difícil de você lembrar, de você encontrar uma solução. E traz os recursos daquele bebê que ninguém precisou ensinar para ele como caminhar. Ele já sabia. Todos os recursos. Tolerância, paciência, determinação, coragem, coordenação, equilíbrio, alegria. Traz para essa situação do momento presente. E coloca o recurso que vai fazer a mudança que você precisa.
Expande agora que você lembrou de lembrar da sua capacidade de solucionar, de superar, sua capacidade de repetir, de acreditar, principalmente a sua capacidade de saber exatamente o que e como fazer. Expande essa experiência, fica um pouco mais, de modo que o recurso que você traz já vai fazer mudanças no desafio que você vive hoje. E agora eu te convido a expandir ainda mais essa experiência de solução e de usar a sua infinita sabedoria, que quase todos nós esquecemos de lembrar. E que a partir de hoje nós podemos lembrar de lembrar da nossa infinita sabedoria, de fazer o que é necessário e de fazer no momento certo aquilo que precisa ser feito. E então, você pode abrir os seus olhos, lenta e suavemente. Então, queridas pessoas, vocês viram como é simples? Isto que vocês viveram aqui foi uma experiência de uma sessão de hipnose terapêutica, ok? Quando a gente está se relacionando no nosso dia a dia, nós precisamos lembrar que o tempo todo nós estamos influenciando as pessoas. A diferença é nós sabermos como que nós queremos exatamente influenciar essas pessoas, tá? Então, nós precisamos fazer duas perguntas poderosas. Qual é a mensagem que eu quero enviar quando eu falo desse jeito, com essa velocidade, com esse tom de voz e com essas palavras, com esse vocabulário? Qual é a mensagem que eu quero enviar? E qual é a mensagem que esse tom de voz, esse vocabulário, essa velocidade está realmente passando para as pessoas? Ou para aquela pessoa? A maioria das vezes existe uma distância entre a mensagem que eu estou emitindo com a mensagem que eu quero enviar. Por quê? Porque a nossa linguagem é só uma representação externa do conteúdo interno que nós trazemos, do nosso mapa de mundo. Mas nem sempre o que nós falamos é alinhado com aquilo que nós sentimos. Na maioria das vezes, existe uma distância entre o que eu quero transmitir com aquilo que eu estou transmitindo. Então, para que isto fique o mais ajustado possível, nós precisamos sempre nos perguntar: qual é a mensagem que eu quero transmitir? O que eu quero exatamente falar para essa pessoa? E a outra pergunta é: esta forma de falar
está transmitindo a mensagem que eu quero? Isto é tornar a nossa linguagem consciente. Porque inconscientemente, por exemplo, uma mãe está educando uma criança. Uma grande maioria das mães tem consciência do que é que elas estão transmitindo aos filhos, através daquele tom de voz, daquele vocabulário e daquelas palavras. Mas a maioria não sabe qual é a mensagem que está chegando para a criança. Na maioria das vezes, as mães falam desalinhada do que realmente elas estão querendo, mas alinhadas com o quê? Com uma dor que ela traz do passado. Lembra quando eu falei chega aos 5 anos e encontra ali uma situação que deixou uma marca? Essas marcas que nós trazemos do passado, elas não ficam dormindo dentro da gente, elas ficam o tempo todo influenciando a gente e distorcendo e desalinhando as mensagens que nós queremos realmente passar para as pessoas. Então, a minha pergunta para você é: tem algum relacionamento que você está tendo hoje e que você está tendo dificuldade de dançar a mesma música? A gente brinca, né? E tem aquele casal que dança que um pisa no pé do outro. É como se um estivesse dançando uma música e a outra, né? Quando o relacionamento está insatisfatório, isso significa, na maioria das vezes, que não estão dançando a mesma música. Que o que um está falando não é exatamente aquilo que gostaria de falar. E que aquilo que o outro está dizendo para ele é exatamente aquilo que ele não precisava ouvir. Então é isso que é a hipnose. Quanto mais consciente nós estamos, mais nós conseguimos ajustar a nossa mensagem, a mensagem que nós estamos emitindo com a mensagem que nós queremos emitir. Quanto menos consciente nós estamos, mais distância existe entre essas duas formas, essas duas realidades, não é? Então é isso que é a hipnose, gente. Quanto mais consciente, menos hipnotizado. Quanto mais consciente, mais você alinha o que você quer com o que você faz. Então é simples assim. Nós já temos 35 minutos de palestra, de aula. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que nós esquecemos de falar. Os vícios, gente, vício de comida, vício de álcool, vício de droga, o que que é? A pessoa está em transe. O que que é o transe? Ela está inconsciente. A gente costuma dizer, dentro desse universo sistêmico, que o vício de álcool significa que aquele adulto está procurando o pai e a mãe. Ou o pai, ou somente a mãe, ou ambos. Por quê? Quando uma pessoa está viciada, ela fica sem condição de se conduzir. Ela precisa ser conduzida, cuidada, às vezes carregada, né? E em que momento da nossa vida nós somos cuidados e carregados? Quando a gente era um bebê. Então, o vício é: eu quero voltar a ser criança para ser cuidado do modo que eu não fui cuidado. Então, por isso é que nós precisamos também lembrar de não fazer julgamentos sobre esse tipo de conduta, não é? Então, é isto. Nossas palestras são de 30 minutos. A gente sempre abre para 3 perguntas ou para 3 dúvidas ou observação, né? Então, agora vocês estão com a palavra para fazer uma pergunta ou para pedir um esclarecimento. Quem pega? Todo mundo está 100% satisfeito, é isso? Ou será que a minha internet está
Parado de Eu mão. estou muito satisfeita só de pensar que eu vou fazer o outro que é o completo. É, né? Essa é uma amostra grátis satisfatoriamente satisfatória. Esse tema que nós trouxemos hoje, a gente faz umas 8 horas de aula desse tema, não é, Georgina? Você que sabe, né? A Laídes também que fez, sabe? Então, é maravilhoso mesmo, porque a gente aprende muitos detalhes no curso, muitos detalhes de como fazer isso, de como fazer como entrar pela mente inconsciente da pessoa para que ela possa tomar uma decisão alinhada, não apenas com o que nós queremos que ela faça, mas com aquilo que é bom para ela. Por exemplo, É. uma criança. Às vezes a criança não quer fazer o que é necessário ser feito. Imagina se a mãe conhece. Então, nós temos uma mãe, né? Tem uma menininha de 3 anos, e ela foi aplicando tudo que conhecia, não é? Não apenas com a criança, com o marido, enfim, com todo mundo, né? E é lindo de ver que o resultado é assim, ó, imediato. Você faz o comando, você entra pela mente inconsciente e a pessoa, sem perceber, dá a resposta. Enquanto a mente consciente está distraída com algumas coisas que você fala, né? Então é isto. Quem mais Então, tem? Lourdes, eu que só quero falar. Nossa, eu acho que você conduziu de uma maneira tão assim intensa essa hipnose aí, porque quando eu vi, eu estava quase dormindo. Eu estava muito aberta para o que você estava colocando, claro, bem consciente do que estava ouvindo e de como eu teria que ir caminhando, né, a partir da idade que você foi colocando ali, né? Mas teve um momento que deu um apagão, assim, Uhum, sabe? Foi bem intenso, uhum. muito. Porque, na verdade, quando você chegou lá nessa fase do primeiro aninho, a gente não lembra do que aconteceu, é a nossa mente inconsciente mesmo que vai acessar. Eu vou fazendo o comando, você teve determinação, persistência, paciência, né? E a sua mente inconsciente vai encontrando isso em você, entende? Isso, gente, olha, essa é uma sessão profundamente curativa, profundamente transformadora, porque tem pessoas que podem sair por causa de uma sessão simples dessa, ou sair um estado de estagnação, ou um estado de confusão, pode sair simplesmente porque não foi eu que disse, não fui eu que disse para a pessoa que ela tinha esses recursos. Foi ela que encontrou. Eu disse só para ela encontrar, não Então, é? Então, eu essa até teve um momento que a minha mente racional tentou buscar as imagens, né, lá do primeiro ano lá, né, e tentando me observar, né, a minha maneira de engatinhar, e veio muito assim o meu jeito que eu sou, não hoje, né, na terceira idade, mas sempre com muita esperteza, habilidades, muito rápida para desenvolver as coisas, resolver não só o que é as minhas questões, mas de outras pessoas, né? Então esse jeito, acho que até acelerado um pouco, até exagerado, mas que hoje está bem controlado. Mas eu sempre tive esse jeito muito rápido para dar solução às coisas, sabe? E que eu me reportei, né, nesse momento lá, no momento do engatinhar, quando eu caminhei, né, ou de repente me defendendo sozinha, né, porque o pai trabalhava fora, a mãe dava pouca assistência, então acho que isso foi muito válido para eu me tornar a pessoa que me tornei, né, assim, capacitada em resolução às minhas necessidades da vida, né? Porque Então, vocês sabem que o que a Laide está falando, e nós fizemos uma constelação, né, Laide? Eu bem me lembro do que aconteceu nela, não esqueço nunca da sua constelação. E a gente sabe que a nossa experiência de criança, o que os nossos pais fizeram ou deixaram de fazer conosco, teve mensagens que entraram para a gente. E essas mensagens, esses comandos, que não eram conscientes e nem diretos, eram comandos indiretos, eles fizeram com que nós tomássemos decisões sobre a vida, sobre como nós atuaríamos na vida, o que a gente precisaria fazer. E essas decisões nem sempre foram
prejudiciais. Na maioria das vezes são boas decisões. Por exemplo, a Laís diz que ela não tinha uma mãe que pudesse dar assistência para ela, porque era um filho cada ano. Mas olha quanta coisa boa que ela desenvolveu por conta dessa experiência. Teve coisas ruins? Certamente que teve. Mas a gente pode também lembrar das coisas boas, de todas as decisões boas por conta daquela experiência ruim, não é? Porque os bebês são muito sábios, gente, eles sabem tudo. Eles muito cedo já decidem e já sabem quase tudo sobre a vida. Dizem que até os 8 anos a gente já tomou todas as nossas decisões e que a partir dessa idade a gente só vai repetindo na vida aquilo que a gente já decidiu até os 8 anos. Né? E aí a gente brinca, né? Que a gente fala que, então, até os 8 a gente já decidiu tudo, até os 18 a gente repete, e depois dos 18 somos maiores de idade, e aí a gente pode redecidir. Porém, muitas pessoas vão redecidir aos 40, aos 50, aos 60, quando começa a fazer um curso, a ler livro, a buscar informação. Porque se você não muda nada, você vai continuar repetindo aquilo que se decidiu até os 8. Né? Por isso que o conhecimento é extremamente importante para a gente fazer mudanças na nossa vida. Lourdes. Fala, Sônia. Eu já fiz hipnose, assim, fiz regressão, né? É bem interessante você falando aí das coisas, da criança e tal. Eu tive uma experiência, assim, que os comandos foi para mim voltar até a barriga da minha mãe e tal, como eu me sentia lá dentro. E eu me sentia, assim, muito feliz e eu pegava, assim, e batia os pezinhos, tipo, no útero e virava de ponta cabeça e dava risada, sabe? Foi uma experiência bem gostosa, assim. Daí, quando chegou a hora do meu nascimento, assim, eu passei por um momento, assim, meio que difícil, um pouquinho ali na hora de nascer, e daí nasci, daí estava tudo bem. E daí a pessoa que estava me tratando perguntou: quem veio te visitar após o teu nascimento? Quem foram as pessoas que vieram te visitar? Aí eu disse, foi a tia Tamira, o tio Zé e a Nia, minha prima, meus tios e minha prima. E como foi uma regressão consciente, depois eu lembrei disso tudo, continuei lembrando, e eu perguntei para o meu pai e ele disse que foram eles mesmos que vieram me visitar, porque eu nasci em casa. Então, assim, é uma coisa bem legal, que você vivencia e, tipo, coisa até lá que você viveu na barriga da mãe tá registrado lá, só a gente não tem acesso, né? Se a gente Tudo buscar, tá registrado. tudo lá, né? Uhum. Muito bom, gente. E ali atrás, nesses momentos, tem muitos recursos que a gente, que está no nosso inconsciente, mas como a gente não tem acesso, como a gente não faz esse tipo de trabalho sempre, fica lá, a gente esquece de lembrar, né? Mas eu quero dizer que tem 2 habilidades na nossa vida, gente, que enquanto a gente se lembrar dessas 2 habilidades, nós nunca vamos nos achar incompetentes, inadequados ou com dificuldade, que é a habilidade da fala e a habilidade do caminhar. São as 2 habilidades mais complexas que nós aprendemos. E eu falo que se uma pessoa aprendeu a caminhar e se ela aprendeu a andar, nada na vida é mais complexo e mais difícil do que isso. E isso é maravilhoso, porque, por exemplo, uma pessoa em depressão, ela esquece de lembrar disso. Então, gente, é isto. É essa a boa notícia. Nós trazemos os recursos que nós precisamos. A gente só esquece de lembrar, né? E é que a partir de hoje nós podemos lembrar de lembrar.